Estamos de volta com notícias internacionais. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah já está em vigor desde a manhã de hoje no horário local. Ainda assim, o exército israelense informou que disparou contra um veículo com suspeitos em uma zona proibida para a circulação no território libanês. O comunicado reforça que Israel vai agir contra qualquer pessoa que tente violar o acordo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu 3 justificativas principais no anúncio do cessar-fogo. Para Israel se concentrar no que chamou de ameaça iraniana, para o país conseguir se rearmar e para isolar o Hamas na faixa de Gaza. Vale lembrar que o Hezbollah apoiou o grupo terrorista Hamas logo após o ataque do dia 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos em Israel. Depois do anúncio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o exército libanês vai tomar conta do sul do Líbano durante a retirada gradual do exército israelense nos próximos 60 dias. Quem chega para repercutir esse e outros assuntos é o Igor Lucena, que é especialista em relações internacionais. Igor, boa tarde. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conexão. E, olha, dessa vez, então, o cessar-fogo saiu. Foi uma negociação intensa, muito intermediada pelos Estados Unidos, não é? Exatamente, Kelly. Boa tarde a todos. Foi um cessar-fogo que tem objetivos dos dois lados. Primeiro, o fato de que o Hezbollah basicamente não tem mais líderes, né? Os líderes do Hezbollah foram todos eliminados e os que estão assumindo os controles dos órgãos internos também perderam suas vidas rapidamente. Eles estão sem equipamentos, sem recursos iranianos e não conseguem, de fato, se organizar do ponto de vista político e militar, perdendo até credibilidade de parte da sociedade libanesa, que sim aprova o grupo dentro do país. Eles são também uma força política. Por outro lado, o governo de Joe Biden, agora saindo, começou a fazer restrições à exportação de equipamentos para Israel, como, por exemplo, máquinas escavadeiras e outros equipamentos, forçando Benjamin Netanyahu a chegar a uma trégua. Então, na prática, eles entendem que os dois lados precisam se reagrupar. Benjamin Netanyahu precisa de mais armas, mais equipamentos e não pode ficar com uma trava vinda dos Estados Unidos para as exportações. E, por outro lado, o Hezbollah não tem como continuar se defendendo. Então, a trégua, a situação é extremamente positiva para os dois lados, e eu acho que isso vem também para o bem de toda a sociedade do Oriente Médio. Agora, o ponto é fundamental. Eles vão continuar a atacar a questão do Hamas e a questão iraniana. Não há dúvidas de que numa nova administração do presidente Donald Trump, o Irã possa sim ter um contra-ataque que não teve ainda por parte de Israel, e isso significa que a tensão não acabaria no Oriente Médio. Porém, é uma notícia positiva quando a gente assiste, de fato, a uma queda na situação de conflitos. Igor, após o cessar-fogo no Líbano ter entrado em vigor, o Hamas afirmou estar pronto para uma trégua na faixa de Gaza. O grupo teria dito que o acordo no Líbano é uma vitória e um grande sucesso para a resistência. O comunicado ainda aponta que os mediadores no Egito, Catar e Turquia já foram informados sobre a decisão de realizar um acordo, contando que os militares israelenses deixem o território. O primeiro-ministro israelense afirmou que a guerra não vai acabar até que todos os objetivos sejam alcançados, inclusive o retorno dos residentes do norte de Israel às suas casas e o resgate de todos os reféns em poder do Hamas. Você citava agora há pouco, Igor, que os líderes do Hezbollah foram eliminados. O mesmo aconteceu em relação ao Hamas. Muitos líderes também morreram, foram mortos, né? Mas essa questão dos reféns é algo realmente muito sensível e que, inclusive, internamente, né, no território de Israel, o primeiro-ministro é muito cobrado em relação ao retorno desses reféns. Exatamente, Kelly. Não é uma coincidência, é uma situação de medo próprio Hamas, que entendem que a partir do momento que Israel deixa o foco do Hezbollah,
e o Hezbollah vai cumprir a questão do cessar-fogo, porque precisa se reorganizar, vai demorar anos para que eles voltem a ter a capacidade de atacar com força Israel, mas eles vão fazê-lo. O Hezbollah vai continuar atacando Israel, se não for em 2025, vai ser em 2026, 2027. Mas, do ponto de vista de curto prazo, o Hamas entende que as tropas israelenses vão receber mais munição e mais equipamentos nos Estados Unidos e eles vão focar radicalmente no grupo. E, ao mesmo tempo, o Qatar já anunciou a saída de líderes do Hamas do seu território, que não vai mais ter apoio para que os líderes do Hamas possam negociar naquela região. Então, o Hamas perde apoios, perde sustentação. A situação com os iranianos também fica difícil, porque a transição de poder é complicada. O próprio Ayatollah, nós temos informações que sua saúde não vai bem, ele precisará transferir o poder, que pode sim ter uma mudança de visão completamente diferente. Agora, como você mesma disse, a questão dos reféns é essencial. Uma trégua com o Hamas só vai existir se tiver um total controle administrativo da faixa de Gaza, seja por uma coalizão internacional ou por órgãos específicos, e ao mesmo tempo que esses reféns sejam devolvidos. Se continuar aquela situação que nós vimos no passado, Kelly, de que não sabe onde estão todos os reféns, vão devolver apenas parcialmente eles, Israel não tem motivos para fazer um cessar-fogo, até porque a situação do Hamas é bem diferente do Hezbollah. A gente não fala de um grupo político, mas um grupo 100% terrorista, e que no próximo mês, basicamente, com a chegada de Donald Trump ao poder, não haverá nenhum tipo de controle com Benjamin Netanyahu para que ele possa avançar de uma maneira muito mais radical contra os líderes do Hamas. Então, acho que o que nós estamos assistindo é uma tentativa agora do Hamas de encontrar uma solução, porque ele sabe que todos os holofotes vão voltar para eles a partir do momento que o Hezbollah passa a entrar dentro desse cessar-fogo. Igor, agora a gente fala da guerra no leste europeu. Especialistas internacionais afirmam que a guerra na Ucrânia entrou na fase mais perigosa. A Rússia começou a avançar e de forma rápida. Na semana passada, o exército russo tomou uma área de quase 235 quilômetros quadrados, equivalente à metade do tamanho de Londres. No total, somente em novembro, mais de 600 quilômetros quadrados foram tomados pelos russos. Inclusive, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acredita que os principais objetivos de Putin são ocupar o Donbás, que abrange as regiões de Donetsk e Luhansk, além de expulsar as tropas ucranianas da região russa de Kursk. Segundo imagens de satélite, a Rússia tem o controle de pouco mais de 80% do Donbás e mais de 70% das regiões de Zaporíjia e Kherson. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as forças russas estão avançando efetivamente, que o país vai alcançar todos os objetivos na Ucrânia, sem especificar quais são. Qual é a sua análise desse momento da guerra entre Rússia e Ucrânia? E mais, a Rússia não deve abrir mão, principalmente da região que leva aos portos, né? Ou seja, que dá acesso ao mar. Kelly, eu tenho uma visão muito pragmática do que está acontecendo e a gente não pode desassociar ela da questão econômica. Nos últimos meses, a atividade econômica na Rússia vem decrescendo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo um aumento da inflação relacionada a salários e também uma falta de equipamentos no mundo não militar. Isso significa que existe uma possibilidade real de que em 2025 a gente assista a uma chamada estagflação. Ou seja, a inflação vai continuar a crescer na Rússia, e, ao mesmo tempo, você vai ter uma estagnação econômica, o que seria extremamente prejudicial para toda a sociedade russa, até mesmo as pessoas que estão ligadas ao presidente Vladimir Putin. Entendendo esse contexto e sabendo que a gente vai ver a chegada do presidente Donald Trump, que tem como objetivo encerrar esses dois conflitos internacionais no primeiro ano do seu mandato, a ideia do presidente Putin é tentar avançar qualquer custo com a dominação de territórios. No meu ponto de vista, ele sabe que uma negociação com Volodymyr Zelensky, mediada por Donald Trump, vai ter que existir
ceder algum tipo de território ou negociar os territórios que estão ocupados, seja pela Rússia na Ucrânia ou o inverso, né? A Ucrânia já adentrou e tomou partes de territórios russos. Então, a ideia dele agora é o seguinte: o máximo de territórios que eu conseguir dominar agora será colocado na mesa de negociações com o presidente Donald Trump para encerrar o conflito. Já existe uma possibilidade real, Kelly, de uma negociação sobre uma espécie de faixa que envolvam os dois territórios, que fique uma zona desmilitarizada. Isso ainda não é confirmado, mas é uma possibilidade. Então, o que nós estamos assistindo é um prenúncio de uma possibilidade real de um fim do conflito a partir do ano que vem. E por isso, Vladimir Putin avança radicalmente com a tomada de territórios. Mas o custo econômico está se tornando cada vez mais sério. E as sanções econômicas, que eram criticadas durante um grande período de tempo, agora se materializam numa realidade. Entretanto, ainda é muito difícil saber se a comunidade não vai retirar sanções e a Rússia voltaria às mesas de negociações e acordos econômicos internacionais e até mesmo a participação de pessoas, empresas. Mas o dano ainda é grande, né? Empresas internacionais, mesmo que a guerra chegue a um conflito, não voltarão à Rússia. Então, na prática, Kelly, é uma situação, acho que muito delicada para as duas partes, até porque Volodymyr Zelensky sabe que não vai receber o mesmo apoio financeiro e militar dos Estados Unidos e está contando agora com mais apoio dos europeus. Lembrando que, na última semana, Reino Unido, França, Itália e Polônia se juntaram para fazer um apelo para que eles possam gastar até 3,5% do PIB de cada um desses países na defesa, porque entendem que são os mais fortes e capazes de defender a Europa em um conflito, um possível conflito com a Rússia que poderia acontecer se nada for acordado nos próximos 5 anos. Isso já está nos planos de defesa, tanto da Suécia, Finlândia e Alemanha. Igor, tem mais notícias chegando e eu gostaria de saber também a sua opinião. Olha só, o porta-voz do Kremlin afirmou que o possível envio de armas nucleares à Ucrânia é uma ação absolutamente irresponsável. Na semana passada, uma reportagem no jornal americano The New York Times revelou que algumas autoridades ocidentais não reveladas sugeriram que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderia enviar à Ucrânia armas nucleares antes de deixar o cargo. O jornal revelou que Biden poderia, inclusive, devolver as armas que foram tiradas do país após a queda da União Soviética. Em resposta, o porta-voz do governo russo disse que os argumentos irresponsáveis são feitos por pessoas que têm uma compreensão ruim da realidade. E mais, a Rússia prometeu responder aos novos disparos de mísseis dos Estados Unidos pela Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa do país, as forças ucranianas atacaram instalações na região fronteiriça russa de Kursk. Os ataques aconteceram em 23 e 25 de novembro. O comunicado também relatou que 2 soldados ficaram feridos. E, de acordo com as autoridades, 5 mísseis foram lançados no dia 23 e 3 foram derrubados. Já no dia 25, 8 equipamentos foram disparados e 7 foram interceptados. O comunicado afirmou que o Ministério da Defesa da Federação Russa está monitorando a situação e preparando, sim, uma resposta. A Câmara Alta do Parlamento da Rússia, inclusive, aprovou o projeto de lei orçamentária para 2025-2027, que prevê um aumento, sabe de quanto? De 30% nos gastos militares. O texto, que já foi aprovado por ampla maioria dos deputados da Câmara Baixa, agora deve ser promulgado pelo presidente Vladimir Putin. O orçamento de 2025 prevê gastos com defesa de mais de 13 trilhões de rublos, o equivalente a 732 bilhões de reais. Esse valor representa mais de 6% do produto interno bruto do país. Pelo menos 40% do orçamento do próximo ano vai ser destinado à defesa e segurança nacional. Em 2024, o orçamento militar aumentou quase 70% e hoje representa 8,7% do PIB, Igor. Kelly, nitidamente os esforços financeiros estão cada vez mais radicais, né? Até porque é a própria sobrevivência do regime de Vladimir Putin. Uma derrota nesse conflito, independente de como seja,
e um cessar-fogo onde a Rússia continuaria isolada da comunidade internacional, economicamente, diplomaticamente, colocaria em xeque a liderança de Vladimir Putin internamente e poderia retirá-lo do poder por uma maneira muito forte. A gente sabe que líderes e ex-presidentes russos terminam não sobrevivendo ao fim dos seus mandatos. Isso tem uma visão histórica muito forte, por isso a necessidade de Putin de conseguir uma vitória, lembrando que ele imaginava que esse conflito seria seria derrotado, né? A Ucrânia seria derrotada em apenas um mês. A gente está vendo que está se arrastando por anos. Por outro lado, é importante dizer que essa informação de armas nucleares para a Ucrânia eu acho totalmente absurda. Concordo com os russos, porque o presidente Joe Biden está saindo do mandato, seria uma criação de uma escalação do texto internacional, do conflito internacional, jogado assim nas mãos de um outro presidente. Isso seria totalmente impróprio para uma administração americana passar para outra. Porém, o aumento do uso de armas americanas de longo alcance e também francesas e britânicas por parte das forças ucranianas, eu acho que isso é uma realidade que vai se tornar cada vez mais forte, e eu acredito que sim, nós vamos assistir a uma situação bem difícil. O meu ponto de vista é muito claro em relação a isso, que a Ucrânia vai continuar se defendendo, vai utilizar esses equipamentos de longo alcance para atingir naves russas, poços de petróleo, refinarias, bases militares e tentar destruir um pouco a moral russa. Lembrando que os russos já estão com problemas não só de orçamento, Kelly, mas também de pessoal. A gente tem hoje mais de 10 mil soldados norte-coreanos nas trincheiras ucranianas lutando pela Rússia sem nenhum motivo aparente, mostrando que os russos estão precisando de pessoas desesperadamente para continuar esse conflito. Então, por mais que a Rússia avance, tenha uma vantagem militar dentro da quantidade de equipamentos e recursos financeiros, mesmo assim não está sendo um conflito fácil. E eles entendem que qualquer negociação nos próximos 30 dias é basicamente inócua, a partir do momento que o novo presidente Donald Trump vai basicamente tentar ditar o fim deste conflito. Pois é, agora o que de fato vai acontecer depois que o Trump assumir, né, novamente a Casa Branca, a gente vai ter que acompanhar. Durante a campanha, ele disse até que encerraria esse conflito em apenas 24 horas, mas a gente sabe que na prática é coisa diferente. Vamos ter que acompanhar. E como você explicou, a guerra está custando caro para muita gente, principalmente para a Rússia, né? Vamos ver realmente quais serão os próximos passos. Igor, muito obrigada, viu, pela análise. Sempre é importante para a gente contar com a sua participação. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Uma boa tarde a todos.